Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia a todos os vereadores presentes nesta casa. Bom dia aos nossos jornalistas. Bom dia ao pessoal que trabalha conosco. Bom dia, presidente. Hoje a nossa presidenta, que está presidindo, a nobre vereadora Julieta Reis. Eu venho para falar um pouco hoje desse movimento que se faz à frente da Câmara Municipal de Curitiba, que hoje é o Escola Sem Partido, desse projeto, o qual eu também assino, juntamente com o vereador Tiago Ferro e Ezequias Barros. E é um projeto que eu procurei entender e buscar a fundo o que realmente trazia esse projeto Escola Sem Partido. E, senhores vereadores, o Escola Sem Partido é um projeto tão simples e tão debatido e tão discutido no âmbito da nossa sociedade, e muitos, claro, são contra, porque dizem que há uma mordaça, que esse projeto traz uma mordaça para o professor. Gente, isso aqui é o cartaz, vocês vão ver aqui, isso aqui é o cartaz do projeto Escola Sem Partido. Esse projeto visa exclusivamente colocar esse cartaz nas escolas. É exclusivamente isso. Dos deveres do professor que está na Constituição Federal. É exatamente isso, não há mais nem menos. E o que está na Constituição Federal? Eu tenho aqui o professor Euler, que sabe, conhece bem porque é professor, o professor Silberto e outros professores que aqui estão. E esse cartaz diz o seguinte: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Isto está na Constituição Federal. Isto é lei. É apenas um cartaz. Não está modificando exclusivamente nada. O professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá o aluno em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou na falta delas. O professor não fará propaganda política partidária em sala de aula. Não incitará os alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Isso aqui está na Constituição Federal, pessoal. O professor respeitará o direito dos pais dos alunos e que seus filhos recebam a educação religiosa, moral, que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Não vejo mordaça. Qual a mordaça? Qual a mordaça que nós estamos querendo colocar com esse projeto? Qual a mordaça? A educação, criei 2 filhos, hoje uma menina casada e um rapaz que está se formando em Direito, e eduquei os meus filhos, professor Euler, com a minha educação. E os professores estão ensinando o que eles precisam saber na sala de aula. Mas a educação fica por conta do pai. A educação religiosa, política, partidária, fica por conta do pai. Por que o professor não quer isso? Por que o professor não se atente a ensinar realmente a sua matéria? E quer ensinar, como nós vemos hoje, dentro de muitas escolas, inclusive temos recebido de pais, que professores estão constrangendo. Nós não queremos nem direita, nem esquerda, nem partido nenhum dentro da escola, nem religião. Nós queremos que o aluno seja ensinado, nós queremos que o aluno realmente cresça
que o aluno possa contestar, que o aluno possa pensar por si mesmo, que o aluno tenha a sua própria opinião e não seja doutrinado. É isso, é tão simples. Eu não vejo essa mordaça que muitos falam. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Ezequias Barros. 5 minutos, tema livre, vereador. Bom dia, presidente, bom dia, mesa, bom dia a todos os vereadores. O assunto que nos traz é o mesmo que o vereador Osias Moraes fala, né? E eu quero dizer que o que queremos realmente é isso, que nós tenhamos uma escola onde os nossos filhos possam ser levados a pensar, vereadora Maria Manfron, sim, de uma forma histórica, de uma forma clara, deixando que eles pensem, e não que sejam induzidos. O que queremos, os princípios defendidos, é a dignidade da pessoa humana. Nós queremos isso, né? A dignidade. Vemos muitos alunos que, quando não enfrentam, mas quando contestam alguma colocação de um determinado professor, ele é colocado contra todo aquele grupo que está ali, né? E cria-se. Eu tenho um caso de uma pessoa que a mãe agora teve que tirar o filho, por quê? Por pensar diferente do professor. E o professor execrou essa criança na escola, ao ponto de que a mãe teve que retirá-la da escola. Então, são esses abusos, vereador Tiago Ferro, que nós queremos coibir. São esses abusos que professores, por não ter esse documento exposto para que o professor saiba o seu papel na sala e o aluno também saiba e possa contrapor as posições, é que nós estamos apresentando, junto com o vereador Tiago Ferro e junto com o vereador Osias, esse projeto. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Nós queremos isso, neutralidade. Pluralismo de ideias, não tem problema nenhum, vereadora Maria Letícia. Devemos ter todas as ideias ser colocadas, mas da mesma forma e na mesma quantidade. E não eu querendo, o professor querendo colocar a sua posição de ideologia como a mais importante, né? Então, essas são coisas que nós pensamos. Liberdade de aprender e de ensinar, liberdade de consciência e de crença, né? Cada um. O Brasil é um país livre, cada um de nós podemos escolher a religião que queremos ter. Então, liberdade de aprender, de ensinar, liberdade de consciência e de crença, cada um de nós devemos ter. A proteção integral da criança e do adolescente. Nós queremos proteger as nossas crianças, os nossos pequenos, de muitas vezes ser ensinado fora de hora aquilo que quem tem que ensinar, como disse agora há pouco o vereador, é a família. Direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos, visando ao exercício da cidadania. Então, o aluno saber qual é o direito dele, quando ele entra na sala de aula, ele saber que ele tem direito de expor, sim, o seu posicionamento, aquilo que ele acredita. Direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Já existe o direito. O que nós queremos é que fique claro na classe aquilo que se está sendo colocado. Não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias. O que nós queremos, essas são algumas das posições, né? Não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. São questões, creio que, simples de entendimento, né? Nós vivemos num país que tem liberdade para se falar, para se discutir de qualquer coisa que queiram falar. Agora, o que nós não queremos, vereadora Maria Manfron, que os nossos filhos sejam aparelhados
ou ensinados por um aparelho que nós vemos hoje no município, nas cidades, que está acontecendo, levados a ensinar aquilo que o professor quer ensinar, doutora Maria Letícia. É isso que nós pensamos. O que nós queremos é que o aluno seja levado a pensar sobre todos os assuntos. Não tem problema de pensar. O que nós entendemos é que o aluno deve sim ser levado a pensar, mas não que ele seja induzido, que ele seja obrigado a acreditar naquilo que o professor acredita. É isso que nós acreditamos e é isso que nós estamos defendendo neste momento, enquanto falamos a respeito da escola sem partido. Um bom dia a todos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Eu até ia abordar um outro tema hoje, mas diante de toda a movimentação que está aqui, e uma vez que hoje também nós temos a informação de que o projeto que institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o Programa Escola Sem Partido vai ser debatido na Comissão de Legislação. Então, achei por bem fazer uma discussão sobre o projeto. Primeiramente, eu gostaria de retomar, inclusive, a minha última fala na semana passada, onde eu fiz um relato sobre a comissão da OEA, né, Interamericana, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que se reuniu em plenária, e um dos temas da pauta foi uma denúncia levada por representantes do Brasil em relação à discussão de direitos humanos, e, obviamente, isso abrange diversos temas. Aí nós falamos a questão de gênero, nós falamos a questão de orientação sexual, nós falamos da própria questão étnico-racial, enfim, dos diferentes temas que dizem respeito a esse tema de direitos humanos. E houve uma solicitação para que essa corte intervisse no sentido de cobrar do poder público brasileiro um posicionamento mais efetivo em relação a todas as ações que têm sido deflagradas e que têm, de alguma forma, cerceado o direito à livre expressão, né? E muitas vezes levando ações bastante complicadas no âmbito da educação. Então, eu já havia pautado isso na semana passada, e acredito que nós temos, enquanto legisladores, uma responsabilidade muito grande em relação à tramitação desse projeto e de outros que venham no mesmo sentido. Eu vejo que o regime de exceção que nós vivemos, onde houve um golpe, e hoje pessoas se colocam acima da lei, inclusive, né? E, infelizmente, temos um Congresso Nacional contaminado e que manteve o senhor Michel Temer à frente, né, do governo brasileiro, sem que houvesse, né, a instauração de procedimento para que fossem levantados todas as denúncias, avaliado, é óbvio, né? Assim, nós defendemos que todos, né, independente do seu posicionamento ideológico, tenham direito à defesa, né? Então, ninguém também aqui estava pedindo um julgamento sem a garantia da defesa por parte do atual presidente, mas que era importante, a partir de todas as denúncias, fazer com que a Câmara Federal pudesse colocar em funcionamento aquilo que é a sua prerrogativa, que é a função de fiscalização. Então, nós temos, infelizmente, um momento muito complicado no Brasil,
e que tem levado a que determinadas medidas elas acabem se colocando de uma forma mais fácil, sem que haja um debate mais efetivo por parte da sociedade. Quando nós temos já em nível nacional um projeto que tramita nesse sentido, e que já houve um posicionamento contrário de diversos setores da sociedade, né? Não só as instituições mais corporativas, como confederações, sindicatos ligados aos profissionais do magistério, mas diversos setores da sociedade que discutem a pauta de direitos humanos e que entendem que a escola é um espaço onde nós devemos propiciar aos alunos, jovens, crianças e adolescentes, a condição de ter acesso a todas as informações, obviamente, né, com todo o cuidado, porque às vezes me parece que se trata os profissionais da educação e os professores como pessoas que não têm o menor critério para fazer de determinados debates no interior da sala de aula, e isso é uma inverdade, né? Todo e qualquer conteúdo ele é pautado em um currículo, é debatido no coletivo da escola, a equipe pedagógica acompanha o planejamento e a execução, tem essa função, né? Então, todo e qualquer conteúdo, sempre que é trabalhado, ele é selecionado com todo o cuidado, de acordo, né, com a faixa etária, inclusive, né, dos alunos que estão dentro da escola, e, obviamente, buscando levar a informação de todos os espectros, né, ideológicos ou, enfim, filosóficos que possam permear o conteúdo. Então, me preocupa quando, no artigo 3º desse projeto, no inciso 1º, nós temos o seguinte teor. O artigo 3º tem o seguinte caput: no exercício de suas funções, o professor, inciso 1, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias. Então, só esse termo, não se aproveitará, eu acho que desqualifica totalmente o profissional da educação. Parece que existem profissionais que são mal intencionados e que vão se aproveitar, né, da audiência, né, como está dito aqui, cativa dos alunos. Então, só essa redação já é um absurdo. Eu sou professora desde 1985. Ainda vivíamos, né, o final ali da ditadura militar, era o início da reabertura democrática. E olhe que não existia nenhuma legislação que passasse nem perto do que está escrito nesse projeto aqui. Então, me parece que, nesse momento, esse é um projeto que retrocede a 30 anos atrás, antes, né, da década de 80, onde nós vivíamos em plena ditadura militar. Onde, de fato, os professores eram cerceados, porque eles não poderiam, né, levar conteúdos que levassem à reflexão dos alunos no interior da sala de aula. Eu acredito que nós temos que ter o bom senso e a coerência enquanto legisladores. Nós não podemos criar falsos debates. Um falso debate que existe hoje, e até hoje ninguém me definiu, é a tal da ideologia de gênero. Se fala tanto dessa ideologia de gênero, mas quem fala não define o que é isso.
E volto aqui a retomar uma discussão que a gente fez durante o Plano Municipal de Educação, onde nós tivemos emendas absurdas que foram aprovadas. Porque você não podia usar determinados termos, porque determinados termos sempre tinham uma conotação para alguns, né, que diz respeito à questão da orientação sexual, que para algumas pessoas é um tabu ainda. Então, ao cúmulo de nós termos determinados trechos do projeto, vou citar um, que falava que o profissional deveria trabalhar com a diversidade de métodos didáticos. Então, tinha uma emenda lá para retirar a palavra diversidade. Então, quer dizer que eu não tenho que trabalhar com diversidade de métodos didáticos, tenho que trabalhar só com método didático, enfim. Então, são essas excrescências que nos preocupam, né? E quando a gente leva um debate com ódio e com intolerância, porque quando a gente debate com a emoção, nós podemos ter N argumentos, né, que, de cunho científico, né, muito bem embasados, que as pessoas estão cegas, surdas, enfim, e não estão dispostas a ouvir. Nós, como professoras e professores da rede pública, temos enfrentado essa discussão no Brasil inteiro, em diversos municípios, em diversos estados. Felizmente, nós temos tido por parte do Judiciário um posicionamento racional, que tem levado a legalidade em conta, né? E várias situações onde nós tivemos legislações municipais e estaduais aprovadas, que dizem respeito à escola sem partido, hoje, né, essas legislações foram colocadas em xeque, e várias ADINs, enfim, nós conseguimos fazer com que derrubassem esse projeto, que no meu entendimento é muito nocivo à democracia. Respeito toda e qualquer forma de crença religiosa. Acredito que cada pessoa e cada família, e isso está colocado na nossa Constituição Federal, né, tem a liberdade para escolher a sua crença religiosa, que vai desde aquelas igrejas que são cristãs, e aí eu me reporto à fala do prefeito aqui, que foi bastante infeliz, que a escola pública ela tinha que ensinar dentro da inocência cristã, como se nós não tivéssemos jovens e crianças no interior da escola que têm outras religiões e que não têm a raiz cristã, como é o caso do budismo, vou citar esse exemplo, né? Como é o caso do islamismo. Enfim, então me preocupa também quando o executivo tem uma postura que não leva em conta a diversidade de crenças, né? A escola, e hoje o ensino religioso, para quem acompanha, dentro da rede municipal de Curitiba, podemos até questionar se deveria existir essa disciplina ou não, mas, enfim, foi aprovada na LDB. Hoje, a oferta da disciplina ela é obrigatória. Agora, a família escolhe se a criança e o jovem frequentam ou não, né? É o direito da família fazer essa escolha. Mas o conteúdo que é trabalhado são as diversas correntes religiosas. Então, se debate a raiz de cada religião, né? Das diversas matrizes, desde religiões cristãs, obviamente, aí nós temos uma gama,
né? Nós sabemos, estamos num país onde grande parte da população, né, tem a sua crença dentro do cristianismo, né? Então tem os evangélicos, tem os católicos, enfim, né? Mas também os espíritas, né? As próprias religiões espíritas que são baseadas no cristianismo, até, né, as religiões de matriz africana e, enfim, as 30 segundos para concluir. E as diversas possibilidades que existem, né, de opção de uma determinada crença religiosa. Então, as escolas têm se pautado por um debate plural, democrático, garantindo que todos os pensamentos sejam debatidos, e o projeto Escola Sem Partido vai no sentido contrário, é antidemocrático. Próximo vereador inscrito, vereador Tiago Ferro. 15 minutos, vereador. Bom dia, presidente, bom dia a todos os vereadores, bom dia aos nossos servidores e a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Rapidamente, apenas para introduzir, já que hoje o Movimento Brasil Livre em todo o país, em mais de 100 cidades, tem feito a marcha em favor deste projeto Escola Sem Partido, quero explicar um pouco com clareza o histórico do projeto Escola Sem Partido e a intenção deste projeto. Ainda está iniciando a tramitação na casa, ainda buscando a relatoria na Comissão de Legislação. Mas o projeto Escola Sem Partido, em 2004, foi criado pelo Dr. Miguel Najib, procurador do Estado de São Paulo. E ele teve como inspiração um programa bem sucedido do governo dos Estados Unidos, No Indoctrination. Este projeto correu por toda a nossa nação e ele, de fato, vem contra a doutrinação e muitas cartilhas incentivadas pelo governo federal que foram distribuídas nas escolas do nosso país. Em 2015, o Escola Sem Partido se transformou numa associação com a participação de pais, alunos, educadores, contribuintes, consumidores de educação, preocupados com o grau de contaminação política e ideológica nas escolas brasileiras. Hoje, portanto, o projeto Escola Sem Partido é uma associação informal, independente, sem fins lucrativos e sem nenhuma vinculação política, ideológica e partidária. Quais seriam, então, os objetivos do projeto Escola Sem Partido? Os dois principais: construir uma sociedade mais justa e também combater o preconceito. Os dois principais objetivos do projeto Escola Sem Partido. E eu digo que alguns educadores, em algumas escolas, de algumas maneiras, eu não estou generalizando, tem abusado na pauta quando se fala em política e religião, buscando sim levar as suas convicções pessoais, concepções, preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Então eu quero convidar a cada vereador a investir um tempo lendo o projeto, conhecendo o projeto, para que de fato tenhamos um debate produtivo dentro desta casa
E o projeto ele não está engessado, muito pelo contrário, nós que apresentamos o projeto aqui na Câmara, queremos a contribuição dos vereadores para que ele fique mais rico e para que ele possa ajudar ainda mais a educação em nossa cidade. Em nenhum momento o objetivo é censurar ou tolher a liberdade de ensinar. Esta fala é mentirosa. Basta uma simples leitura do que o projeto apresenta e daquilo que ele pretende. É importante que os nossos alunos tenham conhecimento histórico e sim, com diversidade de todos os temas, para que eles possam desenvolver seus pensamentos críticos. E aí eu gosto de trabalhar num dos tripés do projeto, que é a religião. A religião ela é diversa, o nosso país é laico. E essa é uma grande riqueza e uma virtude do Brasil. Agora, sala de aula não é lugar de professor fazer culto, de professor evangelizar. Sala de aula não é lugar de doutrinar religiosamente os alunos. As religiões precisam ser apresentadas de forma histórica. E aí sim, os alunos não serão assediados ou doutrinados. Portanto, nobres vereadores, convido a estudar o projeto e a participar conosco. Temos a intenção de fazer audiências públicas, uma audiência pública pelo menos, e reuniões públicas por toda a cidade, ouvindo também a população e recebendo a informação diferente do que tem sido divulgado, de que o projeto vem para atropelar. Muito pelo contrário, queremos ouvir os educadores, os professores, pedagogos, para que possam contribuir e qualificar este projeto. Esse projeto, ele não vai contra a Constituição e as leis que determinam a educação do nosso país, e nem contra o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele apenas, repete e traz com clareza na fixação de um cartaz na porta das escolas, que as crianças, sim, terão a noção, através de uma comunicação clara, de quais são os seus direitos, e os pais poderão fazer uma fiscalização do conteúdo que é ensinado para os seus filhos dentro de sala de aula. Das 6 frases que compõem as informações obrigatórias a serem fixadas nas escolas, quero citar apenas 2 para a reflexão dos vereadores. Primeira, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias. O aluno que tem a audiência cativa ali, que está junto com o professor, ele tem que ter a liberdade de conhecer todas as frentes. Então, historicamente, os presidentes que já passaram pelo nosso país, as correntes, sim, as matrizes religiosas, a diversidade que o nosso país tem. Segunda frase, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Alguém contesta a existência de algum desses deveres que acabei de ler dentro de sala de aula? Então, este projeto não tem o objetivo de amordaçar, não tem o objetivo de cercear a liberdade do professor, muito pelo contrário. Ele quer deixar a sala de aula um ambiente mais equilibrado, um ambiente que possa promover os alunos a conhecerem todas as possibilidades. Não estamos mudando nem uma vírgula sequer, nem no plano nacional ou municipal de educação. Repito, não estamos mudando. Inclusive, este não é o nosso papel aqui. Estamos aqui na função que nos foi outorgada pela nossa população para fiscalizar e combater o abuso da liberdade de ensinar. Não a liberdade de ensinar, fique bem claro, mas sim o abuso. Combatemos a parcialidade e a
propaganda política, religiosa dentro das nossas escolas. Sim, a parcialidade religiosa, eu como pastor, e todos sabem disso, defendo que não deva ser parcial dentro das escolas. Mais uma vez repito, nosso Estado é laico e precisa ser preservado assim. Esses são os principais objetivos do Escola Sem Partido. Espero, vereadores, que tenhamos uma discussão saudável sobre este tema, entendendo que não estou aqui para doutrinar nem ofender quem pensa diferente. Estamos em um espaço democrático e assim devemos continuar acrescentando e valorizando a nossa cidade e a educação da nossa cidade. Então, parabenizo a sociedade que vem e que apoia esse projeto. Não é uma marcha aqui em Curitiba, é uma marcha em todo o Brasil. Uma parte, por favor. Pois não, professor Euler. Bom, eu gosto do diálogo, né? Gosto realmente que a gente possa debater, independentemente da minha posição ser favorável ou contrária. Eu acho que é importante realmente esse momento, como o senhor mencionou, de a gente debater o assunto, né? Eu acho que cada um aqui vai ter sua posição, mas é importante que cada uma das partes apresente seus argumentos para que a gente possa chegar a um consenso a respeito do tema. Quando o senhor diz que a escola não é o local, né, para, por exemplo, o professor dar sua opinião, né, sobre a política, no caso partidária, ou sua opinião sobre religião, eu concordo plenamente. Eu acho que o professor ele não está ali realmente para doutrinar. E aí eu faço uma comparação, se me permite rapidamente, se um guarda municipal ele se associa com bandidos, ele não é um guarda, ele é um criminoso. Se um médico do município ele dá diagnósticos errados, ele não é um médico, ele é charlatão. E se um professor usa a sala de aula para fazer doutrinação, ele não é professor, ele é outra coisa qualquer. E para todos esses casos já existem medidas administrativas para punir essas pessoas. Então o guarda municipal que é um criminoso, o médico que é charlatão, ou o professor que é doutrinador, estão sujeitos todos, inclusive a uma demissão por justa causa. Então, a minha opinião nesse momento, mas aí é uma questão para a gente discutir mais amplamente depois, é que o projeto de lei ele é desnecessário se já existem medidas administrativas para punir aqueles que exercem de forma inadequada as suas funções. Tá? Obrigado. Obrigado, professor Euler, pela contribuição. E, de fato, a classe que é honesta e que é justa, ela se autodenunciaria em uma situação como essa. Eu não digo, mais uma vez, eu quero frisar, talvez sejam casos pontuais, mas a possibilidade de levar a informação com mais clareza, tanto para o aluno quanto para o pai, para fiscalizar aquilo que já de fato é lei, qual seria a dificuldade em aprovar um projeto como esse? Por que é que nós, por exemplo, políticos, que estamos aqui trabalhando por uma nova política com mais clareza, com mais independência, na questão da fiscalização, deixando que, inclusive, as pessoas possam entrar nos nossos programas, mensurar aquilo que nós estamos fazendo? Qual a dificuldade de um professor ser fiscalizado com mais clareza através de uma comunicação, de um cartaz dentro de sala de aula? Eu não vejo a dificuldade nisso. O professor que cumpre aquilo que ele foi colocado para fazer, ele jamais terá dificuldade com isso. Agora, aqueles que de fato têm usado e abusado dentro de sala de aula, esses sim terão dificuldade. Então o projeto, ele não vem para toler, ele não vem para cortar direitos, ele não vem para manipular a sala de aula, ele vem para trazer ao equilíbrio, como precisa ser. A parte, vereador Tiago. Pois não, doutor Volmir. Vereador Tiago, vejo que está entrando em pauta aqui na casa o projeto da lei do Escola Sem Partido. Não quero entrar no mérito ainda, até porque está em nossa comissão tramitando, mas o debate já está servindo, já é válido, e o que nos alerta é que temos que ter muita atenção. Existem bons professores,
bons diretores, mas sempre tem alguns que se aproveitam, sim, da audiência cativa. Há um tempo atrás, já estudamos esse material quando veio para Curitiba, no Paraná, inclusive, e o que nós temos que ter em mente e conscientizar, principalmente, são os pais. Muitos pais tentam reclamar na escola, não conseguem, procuram aqui alguns vereadores, procuram a Secretaria de Educação, e ir atrás de dados, de números dessas reclamações. E as dificuldades que nós já tivemos aqui, primeiro semestre de mandato, não só no meu gabinete, outros gabinetes, de entrar em contato em uma escola, a diretora não atender, a professora que tomou alguma atitude diferente do padrão, também não atender, e inclusive receber como resposta que não está lá para receber vereador, que não tem que dar satisfação para o vereador. Eu acho que ou é por má fé ou é uma ignorância proposital, não existe desconhecimento da lei de tal forma. Obrigado, vereador. Quero agradecer, doutor Vormir, e falar que no tempo adequado, sim, nós estamos recolhendo, inclusive, o material que faz a denúncia das doutrinações dentro das escolas de Curitiba, inclusive com vídeos de professores abusando do seu poder dentro de sala de aula, que é a audiência cativa dos nossos alunos. E no tempo adequado nós vamos apresentar para que o debate seja ainda mais enriquecido. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Obrigado, vereador. Passamos ao horário destinado às lideranças partidárias. O presente horário está destinado à liderança do Partido dos Trabalhadores, PT. Concedemos a palavra à sua digníssima líder, vereadora professora Josete. 5 minutos. Senhor presidente e demais presentes. Eu vou tentar concluir o meu raciocínio em relação ao que eu já havia trazido no horário anterior, onde eu fiz uso da palavra. E um dos aspectos assim que nos deixa bastante preocupados é o anexo único que faz parte desse projeto, e onde se coloca que deverá ser afixado, né, em local visível, para que, enfim, os pais, comunidade, os alunos saibam quais são os deveres do professor. E aí, qual é a grande preocupação? A grande preocupação é que, a partir do que está pautado nesse projeto, a escola se torne um espaço de pensamento único, ao invés de ser um espaço de debate, da pluralidade, né, de ideias, enfim, que compõem a nossa sociedade. Então, quando nós colocamos um cartaz, né, que nomina uma série de questões, eu acredito que nós estamos usando de coação para com os profissionais que estão no interior da escola. Para mim, isso aqui não informa, isso aqui coage, né? Até porque, como foi muito bem dito pelo professor Euler, nós já temos legislações hoje, né? E a equipe técnico-pedagógica, junto com a direção da escola, se observar qualquer atitude do profissional que seja inadequada, ela tem todo o respaldo para fazer um processo administrativo, fazer sindicância, né? E, inclusive, ao final, esse profissional, se for o caso, comprovado que realmente ele cometeu alguma atitude grave, ele vai ser exonerado, né? Então, eu não vejo por que você ter cartazes, né,
com determinados deveres que estão colocados aqui para o professor. O inciso 5º, inclusive, é interessante. Eu acho que assim, é falta de conhecimento da própria legislação que nós temos. O inciso 5º diz aqui o seguinte: o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Como eu já disse aqui, é importante reforçar, o ensino religioso ele é de oferta obrigatória, mas os pais eles podem optar se seu filho vai assistir essa disciplina ou não. Então, eu acho totalmente descabido um inciso desse, que eu acho que ao invés de informar, desinforma, né? Porque me parece que a escola vai estar obrigando, do jeito que está aqui, pode obrigar, né, ao ensino de uma determinada crença religiosa. Então, é ao contrário, né? É ao contrário, nós temos uma legislação que dá o direito à família de escolher se seu filho vai acompanhar as aulas de educação religiosa ou não. Então, acho que nós temos que buscar, né, a informação acima de tudo, e não a desinformação, né? Eu acho que isso não constrói. A democracia pressupõe que o profissional ele seja dentro da escola e ele tenha a sua autonomia. A autonomia que é regulada por legislação e que é regulada por um currículo que é debatido na escola e que o profissional da educação tem que seguir. Então, eu acho que nós temos que desmistificar. Acho que nós temos que desmistificar algumas coisas, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que há inconstitucionalidades e ilegalidades nesse projeto e ele deve ser arquivado. Eu acho que a Comissão de Legislação tem uma responsabilidade muito grande hoje à tarde no debate desse projeto. Obrigada. O próximo vereador inscrito, vereador professor, desculpe, próximo partido, liderança do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Sua digníssima líder, vereadora Noêmia Rocha. 5 minutos. Abre mão? Perfeito, vereadora. Presente horário está destinado à liderança do Partido Social Democrático, PSD, vereador Felipe Braga, seu digníssimo líder. Presente horário destinado ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, concedemos a palavra ao vereador Goura, líder. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Saúdo a todos. Gostaria só de dividir 2 momentos dessa fala. Um é reforçar a posição da necessidade da gente ter, sim, o pensamento crítico nas escolas, ter, sim, o pensamento... Só um minutinho, contagem do tempo, desculpe, só um minutinho. Por favor. Agora. A escola não dogmática, a escola que abre espaço para o debate, para as discussões todas. Isso é muito importante e esperamos que a gente possa, sim, debater com a devida seriedade, profundidade e sobriedade este tema, como foi bem colocado aqui pela professora Josete.